Talvez esse seja um dos vídeos mais solicitados para o nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um devocional, como fazer o seu devocional, como eu faço o meu devocional. E o que a gente deve começar pensando acerca dessa importante disciplina que todo cristão deve praticar é que primeiro a gente teria que responder a pergunta: o que é um devocional? Por que ele existe? Porque ele se torna necessário para a minha vida e para a sua vida. Em um primeiro momento, a gente tem que concordar que o ser humano ele é um ser religioso por natureza. Quando a gente olha para a criação, em Deus criando o homem e a mulher, Adão e Eva, nós percebemos que existe uma necessidade da criação de Deus, do homem e da mulher, de se relacionar com o Criador. Então, o ser humano, ele é um ser, ele é apresentado como um ser religioso por natureza. Ele é disposto a exercer a sua espiritualidade. Usando a nomenclatura, o termo espiritualidade aqui de forma bem restrita, já que é um termo de difícil definição, mas o ser humano ele tem uma predisposição a exercer sua espiritualidade e pode fazer isso e faz isso de diferentes formas, alguns até de forma errada, mas existe essa predisposição no ser humano de adorar, de exercer, de exercitar a sua espiritualidade. Assim como então há uma vida social, uma vida artística, uma vida familiar, uma vida profissional, deve haver também uma vida devocional. Uma vez que o pecador ele é reconciliado com Deus, ele precisa ampliar a sua comunhão com esse Deus que o reconciliou. Então, quando nós fomos reconciliados por meio da graça, alcançados por Cristo, a partir de então, passou-se a existir uma possibilidade. O homem foi colocado de forma legal e justificado diante de Deus. O pecador, logicamente se tratando do pecador reconciliado, que foi regenerado. Esse agora ele tem direto acesso a Deus. E sendo assim, o próprio Deus, por meio das Escrituras, ele revela um desejo de se relacionar com o ser humano. Por exemplo, a gente percebe em João capítulo 15, versículo 15, o texto dizendo: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que é ser o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Nós temos o próprio Senhor Jesus, nesse caso, não tratando os seus discípulos, e logicamente essa forma de tratamento e desejo de relacionamento se estende a nós. Ele demonstra que ele quer ter um relacionamento de amizade. Tiago capítulo 2, versículo 23, disse: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Então existe uma vontade revelada por meio das escrituras de Deus de estreitar essa comunhão, de estreitar esse laço, esse relacionamento. Nós devemos perceber a necessidade disso observando, por exemplo, de forma mais sábia os mandamentos. O primeiro mandamento não é não temam a Deus, mas o primeiro mandamento é ame a Deus. E a vida devocional, esse desejo de estreitar os laços e de aumentar a intimidade da criação com o Criador que deve haver em nós, é uma resposta de amor a esse Deus. Sendo assim, o que nós devemos fazer é nos mover até Deus por meio de algumas práticas devocionais para a gente se manter assim vigoroso espiritualmente, ter combustível. É como a vida devocional é como um carro que deseja ir a um determinado destino e ele precisa de combustível para isso. A vida devocional é o combustível que nós precisamos para nos manter vigorosos, nos manter em ação. Sendo assim, como fazer o meu devocional, o seu devocional? Já explicado aqui o que é, de certa forma, e a necessidade de um devocional em uma breve introdução, a gente vai começar aqui. Eu vou falar sobre 6 dicas para fazer o seu devocional.
para a gente tentar responder essa pergunta de como fazer o meu devocional. Então, em um primeiro momento, a primeira dica é: não existe uma regra litúrgica perfeita para se ter um tempo devocional. No tempo devocional não existe princípio regulador de tempo devocional, diferentemente de um princípio regulador de culto que permeia como a liturgia de um culto é feita. O tempo devocional, apesar de ter muitas coisas semelhantes a um culto, não existe uma regra, ou seja, aqui a gente já desmistifica a ideia desse vídeo, tentar trazer uma ordem cronológica de como fazer o seu devocional. Às vezes em outros vídeos você vê uma certa ênfase na ideia de que tem que ser assim, nessa ordem, desse jeito. E isso por vezes traz insatisfação daqueles que estão tentando aprender o que é um devocional e como fazer o seu devocional. Por quê? Pode ser que tal ordem cronológica proposta funcione para tal pessoa, mas não funciona para mim. Funcione para tal pessoa, mas não funcione para você. Então não existe uma regra litúrgica. Tem que ser assim: primeiro tem que ouvir um louvor, depois tem que orar, depois tem que ler uma porção da Bíblia, tem que ler tal porção da Bíblia. Não existe uma regra. Tenho a ousadia de dizer que com o tempo você vai começar a perceber como isso se encaixa melhor para o seu tempo devocional, no tempo que você tem para fazer o tempo devocional, no horário onde você faz o seu devocional, no lugar onde você faz o seu devocional. Então são talvez afirmações muito apreensivas nesse sentido, na forma de tentar de fato estabelecer uma regra de como deve ser uma ordem cronológica de um devocional. Então, em um primeiro momento você tem que compreender: não existe uma regra litúrgica, mas existem coisas, existem disciplinas que não podem faltar no seu devocional. E eu vou falar vão ser as próximas 5 dicas. Então, a primeira dica: não existe uma regra litúrgica para ter um tempo devocional. Segunda dica: não pode faltar no seu devocional a leitura da Bíblia. Eu quero inclusive te aconselhar, esse vídeo ele pode ser uma continuidade de um vídeo que já está disponível no nosso canal. Ou esse vídeo que já está disponível lá pode ser um aprofundamento, melhor dizendo, desse segundo tópico. Assista lá o vídeo que está aí no nosso canal. Vou colocar ele aqui em algum lugar com o título Leia Melhor a Bíblia. Eu dei 8 dicas sobre como ler melhor a Bíblia. E no seu devocional não pode faltar uma leitura bíblica. Entretanto, quando se trata de um devocional, a gente deve permear alguns detalhes. Nem toda leitura bíblica ela é devocional. A forma como existe uma forma devocional de se ler a Bíblia. E se existe uma forma devocional de se ler a Bíblia, existe outras formas de se fazer uma leitura bíblica. Entre elas, por exemplo, a gente poderia citar: existe uma leitura que pode ser feita da Bíblia, uma leitura acadêmica, que sim, é muito útil, mas essa leitura acadêmica ela é mais criteriosa, é mais por busca de pesquisa, é mais por busca de desmistificar talvez coisas mais profundas concernentes à Bíblia. Existe uma leitura homilética. Qual leitura homilética é essa? É a leitura que é feita para alguém que vai, por exemplo, apresentar e pregar um sermão. Eu prego todas as semanas, ou seja, eu tenho que me preparar para pregar um sermão. E o meu tempo devocional, a minha leitura da Bíblia devocional, ela não é feita ao mesmo tempo que é feita a minha leitura homilética. É claro que aquilo que eu faço na minha leitura devocional pode me ajudar na preparação de um sermão, mas a minha leitura devocional não é especificamente igual uma leitura homilética. Quando eu sento para fazer uma leitura homilética que vai me ajudar a preparar um sermão, que é especificamente para preparar um sermão, eu olho o texto com um olhar diferente, de uma forma diferente de uma leitura devocional. Pode existir também uma leitura apologética. A ideia de uma leitura apologética é a ideia de onde você vai fazer a leitura da Bíblia para defender doutrinas, defender verdades bíblicas contra heresias ou coisas do tipo. Você vai com um prisma, com
uma forma de ver, um óculos para a Bíblia totalmente diferente de uma leitura devocional. Pode existir também uma leitura supersticiosa, aquela famosa caixinha de promessa, aquela famosa leitura carapuça, aquela famosa leitura para buscar na palavra de Deus a afirmação de algo que eu quero. Mas, apesar dessas três formas de fazer a leitura acadêmica, homilética e apologética, serem muito úteis e devem ser feitas pelos cristãos, a não ser a supersticiosa, que é totalmente errônea, ainda assim isso não é uma leitura devocional. O objetivo da leitura devocional é se apropriar da riqueza que está por trás da letra, é ver as maravilhas daquilo que Deus faz, é fazer uma leitura que nos leva a compreender e adorar um Deus, um Criador, sabe? É revigorar a nossa alma, é uma leitura que nos leva a nos colocar à posição de obediência com relação à voz de Deus que está falando conosco. Eu diria que, por exemplo, em uma leitura homilética, acadêmica e até apologética, pode ser que exista um pouco de leitura devocional lá, mas nem sempre uma leitura acadêmica, homilética e apologética é devocional. É por isso que a leitura devocional é uma leitura feita à parte. Se você quiser saber mais sobre como ter uma qualidade melhor de leitura da Bíblia, que é uma prerrogativa essencial, que não pode faltar, não existe devocional sem Bíblia. Você vai lá e assiste o nosso vídeo de dicas para ler melhor a Bíblia. Mas, terceiro, não pode faltar meditação no seu devocional. A meditação é o momento onde aquilo que você fez, a leitura da Bíblia, você vai tirar daqui, da mente, e trazer para o coração. Não pode faltar meditação. Quando nós olhamos para a Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 8, Deus disse a Josué o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O texto bíblico não diz somente para Josué fazer a leitura das Escrituras, mas diz para ele meditar nas Escrituras. A meditação é essa solitude, é essa pausa, é essa transferência de conhecimento para o coração, de coração para a vida, da vida para a prática. A meditação tem esse poder. Reter informação é muito diferente do que de fato ter conhecimento da informação que foi retida. E é a meditação que nos ajuda nesse sentido. Tirar da teoria e trazer para a prática. Tirar da mente e colocar, de fato, no coração. É meditar na palavra de Deus, é a meditação que de fato fortalece a nossa alma. O salmista escreveu no Salmo de número 119, no Salmo 19, no verso 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é a meditação que tem a capacidade de fazer essa restauração, transformação de mente na alma. Meditar é trazer para o coração aquilo que está na mente. Repeti, enfatizei por 3 vezes isso e guarda isso. Mas em um quarto momento não pode faltar no devocional oração. Alguém já disse que a oração é uma explosão da alma. A oração, ela é a capacidade de colocar, da gente se colocar ousadamente na presença de Deus. Eu quero deixar um parênteses aqui, porque o nosso próximo vídeo vai ser sobre oração. Assim como existe um vídeo aprofundando no tópico sobre a importância da leitura da Bíblia, vai haver um próximo vídeo aprofundando no tópico da necessidade da oração para o tempo devocional. Sendo assim, fica ligado aí que vai ter um próximo vídeo. Alguém já disse que foi no momento que vocês abandonaram um lugar secreto de oração. Foi ali que vocês caíram. A oração é essa capacidade de se colocar ousadamente na presença de Deus em espírito, pela fé. Acreditar que de fato existe um Deus que nos ouve. A oração é esse diálogo da criatura com o Criador.
ideologicamente, nesse relacionamento que agora não se trata apenas de uma criatura e de um criador, mas de um filho se comunicando com o pai. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor aos Hebreus vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Talvez esse versículo, de forma bem sintetizada e resumida, demonstra o sentimento daquele que ora. O sentimento daquele que ora é se aproximar em espírito, pela fé, crendo que existe um Deus que existe e que nos ouve. Mas já para a gente ir caminhando por fim, a quinta dica: não pode faltar também no nosso tempo devocional louvores. E aqui, infelizmente, a gente chega ao ponto de reduzir essa ideia de louvor e adoração simplesmente à questão musical. E isso não quer de fato dizer o que é louvor e adoração. Entretanto, no tempo devocional, no seu tempo devocional, ter um tempo com uma música cristã nesse sentido pode te ajudar muito na questão da meditação e da oração. Isso vai mais de uma particularidade sua, de qual música e como ouvir. Mas a dica talvez seria: medite muito nas músicas que você ouve no seu tempo devocional, se as letras que você ouve têm de fato não conflitam com a sua visão doutrinária, não conflitam com a sua verdade bíblica, porque a música, ela disciplina, a música ensina, a música, por conta da sua capacidade de repetição, ela nos doutrina. E se usarmos a música corretamente no nosso tempo devocional, com certeza nós vamos aprender muito, crescer muito, estreitar muito essa comunhão com Deus que exige de nós, de todo cristão que vive esse tempo devocional. E por fim, a sexta dica, talvez a mais rápida, é corrigir uma ideia de que nós devemos apenas fazer um momento devocional, mas ter uma vida devocional, sabe? É fugir dessa possível ideia de cair em um dualismo grego, aquela ideia que diz que existe um sagrado e profano, mas ter a consciência de que não se trata simplesmente de um tempo devocional, de fazer um devocional, mas de viver a vida devocional, viver uma vida diante de Deus, corandeu, diante de Deus, viver um tempo, não viver um tempo devocional, mas uma vida integral diante de Deus, sabe? Deus, ele não está nos vendo somente no nosso tempo devocional. A nossa vida não está desvencilhada e separada em compartimentos como vida profissional, amizades, ir à igreja e tempo devocional. Não, a nossa vida, nós vivemos diante de Deus o tempo todo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Por isso não basta fazer um tempo devocional, não basta fazer o devocional, mas ter a consciência de que é necessário viver uma vida devocional. Eu espero ter te ajudado até aqui. Fica ligado aí, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. A gente vai começar a aprofundar um pouco mais em assuntos como esse. Então fica ligadinho aí para os próximos vídeos. Espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe.